hoje no Literatos TV a gente vai falar de um assunto um tanto inusitado. Um sujeito chamado Batman num programa de literatura, Michael. O Batman, né? Quem não conhece esse personagem dos quadrinhos que depois brilhou na televisão, que depois brilhou no cinema e que hoje, sem sombra de dúvida, faz parte do imaginário cultural. Mas a sua pergunta é boa, né? Por que falar do Batman num programa sobre literatura? Olha, o Batman é um personagem tão multimídia que inclusive ele está, né, na literatura através de uma série de romances. No Brasil, por exemplo, foi lançado recentemente um romance chamado Wayne de Gotham, de Trace Hickman, que conta a história, né, do Homem-Morcego de uma maneira um pouco alternativa, quando o Bruce Wayne encontra os diários secretos do seu pai e acaba descobrindo coisas inusitadas sobre o passado da família. Quer dizer, é muito mais drama do que aventura. Mas isso serve para mostrar que o Batman, né, ele não está só no quadrinho, não está só no cinema, não está só na TV, mas também na forma de romance, na forma de literatura. Ele é um tipo de personagem que propicia vários tipos de história, né? Exatamente. Mas quando que ele surgiu? Ele surgiu em 1939 numa revista chamada Detective Comics, que depois provavelmente você já ouviu falar de DC Comics, né? Que se origina dali. E ele foi criado por um tal de Bob Kane. E ele, junto com o Bob Kane, tinha ali outras duas pessoas, que era o Bill Finger, e o outro, que era o nosso amigo... Jerry Robinson. Nosso amigo Jerry Robinson. No entanto, teve alguns atritos ali nesse começo, né? É verdade, né? O Bob Kane, ele criou o Batman como uma espécie de resposta ao sucesso do Superman, né? Um personagem que havia sido criado no ano anterior e que estava simplesmente bombando nos jornais, nas revistas em quadrinhos, né? Vendendo muito. Nas tiras, estava vendendo muito. Acontece que o Bob Kane, ele era um espertalhão. Diferentemente de Siegel e Shuster, que foram os criadores do Super-Homem, e que venderam todos os direitos para DC Comics por ninharia, né? O Bob Kane não, ele fez um negócio bem diferente. Ninguém sabe exatamente qual é o negócio que ele fez, mas o fato é que ele assinou um contrato de direitos autorais. Então, durante toda a vida dele, ele usufruiu, né, dos lucros obtidos com o Homem-Morcego. O Bob Kane, ele meio que passou para trás o Bill Finger, que era o escritor, o Bob Kane era o desenhista, e tinha um outro criador, um terceiro criador nesse primeiro momento, que era o Jerry Robinson. Esses três sujeitos, eles criaram o universo Batman, né? Gotham City, aquela galeria de vilões, né? O Coringa, clássicos, o Charada, o Pinguim, a Mulher Gato, né? Que são personagens assim muito marcantes. Também os coadjuvantes, os ajudantes, como por exemplo o Robin, como por exemplo o Comissário Gordon. Então esses três indivíduos, né, eles que criaram todo esse universo. Mas quem levou a fama mesmo e quem levou o ouro, né, foi o Bob Kane. E o Batman, logo que ele explodiu aí nas revistas de quadrinho, né, ele acabou indo parar nas telonas, né, Michael? Isso, naquela época eram muito comuns as matinês. Quer dizer, não eram longas metragens, né? As personagens de quadrinhos, elas eram adaptadas para um formato muito interessante, que eram episódios de aproximadamente 1 hora, em que no final o personagem sempre estava em perigo, era o cliffhanger, né? Era o gancho que obrigava o público a voltar na semana seguinte. Normalmente era em número de 13, esses seriados, né? Então o Batman de 1943, ele veio nesse formato. Você que está vendo as imagens, né, não foi muito interessante, né, o uniforme do Batman é muito improvisado, ele tem chifres pontudos, né, muito ruim. O uniforme do Robin não fica melhor. Os vilões são bem estereotipados, mas eles não têm nada a ver com os quadrinhos. Aliás, os vilões são japoneses numa evidente demonstração de racismo, porque os Estados Unidos estavam envolvidos na Segunda Guerra Mundial contra os japoneses. As brigas eram mal coreografadas, quer dizer, o seriado é uma lástima. No entanto, houve algum benefício, porque nesse seriado de 43 é que foi criado, por exemplo, o conceito da Batcaverna, que depois vai vir para os quadrinhos. E também nesse seriado é que o visual do mordomo Alfred acaba estabelecido. Até então, o mordomo ele era gordinho, né, rechonchudo, e a partir de então ele passa a ter o visual com o qual segue nos quadrinhos. E o seriado que veio depois, adaptando o Batman, é o seriado de 49,
com um orçamento maior, com atores diferentes. No entanto, o resultado também não foi muito melhor. O vilão também não tem nada a ver com os quadrinhos, que é o Mago. E o Batman e o Robin, eles parecem dois cachaceiros brigando num bar, né? Que dá uma ideia assim, do que foi esse seriado. Bom, esses seriados, eles acabaram trazendo uma série de dores de cabeça para os desenhistas e os roteiristas. Porque se os seriados, eles eram adaptações dos quadrinhos, depois os quadrinhos é que passaram a ser adaptações dos seriados. Como os seriados eles tinham uma qualidade muito baixa, os quadrinhos, né, também acabaram perdendo em qualidade nessa época. Mas o grande problema do Batman, ele vai surgir nos anos 50, com o surgimento de um vilão na vida real, um certo Doutor Vertan. Com seu livro A Sedução da Inocência, que era um livro que falava assim desse universo dos quadrinhos, criticando, mas a principal crítica ao Batman e ao Robin é que eles seriam homossexuais, né? O que ele considerou horrível, né? Para influenciar esses jovens. Horrível, né? Esse cara, que era um alemão naturalizado americano, ele era um psiquiatra, né? Ele estava atribuindo toda a delinquência juvenil americana às histórias em quadrinhos, né? E essa história aí do Batman e Robin serem gays porque eles moravam juntos e eles às vezes apareciam em situações assim íntimas juntos. Mas ô Vilto, por que o Batman tem que ser gay? Por que as pessoas insistem nessa história de que o Batman é gay? Pois é, não tem uma justificativa assim, né? Mas acho que tem gente que quer ver aquilo ali, né? E enxerga chifre em cabeça de cavalo. Né? Mas o pessoal do Pipoque Nanquim, com seu almanaque de cinema, listou as 15 namoradas, né, do Batman e do Bruce Wayne aí nesse decorrer aí da produção de Batman, né? Ou ele era bi, né? ou então... Mas o fato é o seguinte, sempre que você tem algo fazendo sucesso, é óbvio que você vai encontrar uma crítica e nem sempre uma crítica justa. O Batman nas telas, ele ficou um tempo de molho, mas ele vai voltar em 1966 com um dos seriados mais lembrados da história da televisão e também um dos seriados assim mais avacalhados, mais... O melhor seriado do Batman. Provavelmente, né? Porque o Batman ali ele foi tratado com uma autoironia, com uma autoirreverência, né, tão grande que acabou se tornando um ícone, né, na cabeça das pessoas. Foi a primeira onda da Batmania. E assim, a imagem, aquele Technicolor assim, bastante intenso, né? As roupas também bastante coloridas. E principalmente, acho que a coisa que ficou mais marcada assim, no popular é a questão dos socos e tal, que aparecia o pó. As onomatopeias. Aquela coisa do quadrinho assim que aparecia na tela, que era uma coisa bem estranha, né? Diferente. Outra marca registrada dessa série é que quando o Batman e o Robin iam escalar um edifício, na verdade era um truque grosseiro, né, de câmera, né? E eles sempre acabavam encontrando um convidado especial do programa, né, numa janela. Então, por exemplo, muita gente famosa passou por esse programa. Por exemplo, o Jerry Lewis, ele passou por esse programa. E também o grande e fantástico Bruce Lee. Porque na época o Bruce Lee fazia um seriado chamado O Besouro Verde, que era muito parecido com o Batman, né, nessa questão do nonsense. E de vez em quando, né, havia crossovers, né? O Batman e o Robin participavam do Besouro Verde e o Besouro Verde acabava participando do Batman, né? Eles iam para o outro lado do cenário, certo? Continuavam, né, a história. Muito provável, né? Muito provável, né? Outra coisa marcante também é a trilha sonora, né? Uma trilha sonora assim, bem dos anos 60, né? Enfim, esse seriado, ele tem a cara dos anos 60, marcou a infância de muita gente, né, que assistiu na televisão brasileira e até hoje, né, de vez em quando isso aí acaba passando aí nos canais de nostalgia. Mas esse seriado de 66, ele infelizmente foi vencido por uma coisa que estava acontecendo a nível global, né, que era a Guerra do Vietnã. Então acabou que não havia mais clima para aquela coisa engraçada, ou mesmo até um pouquinho bobalhona, a gente pode dizer assim, porque acabou terminando com o seriado do Batman. E o Batman viria a ficar muitos anos fora da televisão, a não ser nos desenhos animados, que a gente não vai comentar aqui, porque são vários desenhos animados e participação do Batman em outros desenhos animados, e ele viria a voltar para a televisão só agora, em 2014, com a série Gotham. Gotham, né, que é um prequel.
Ou seja, os produtores eles pegaram o Bruce Wayne menino, né, logo depois do assassinato dos pais. Essa história sempre ela é recontada porque ela realmente é uma história muito forte para consolidar a mitologia da personagem. O grande personagem desse seriado é o comissário Gordon, né, que está iniciando a sua carreira de policial. Ele é uma espécie de mentor, né, do jovem Bruce Wayne. E aí nós temos, né, novamente esse desfile de vilões. Nós temos o Pinguim que está roubando a cena, nós temos a Mulher Gato, né, que é uma menina travessa, uma ladra, nós temos o Charada, nós temos, enfim, nós temos todo o universo Batman, mas agora ele relido, né, de uma maneira diferente, antecedendo, né, o grande momento do super-herói. Ou seja, o Gotham é um seriado bem bacana que trata do Batman antes de ele se tornar o Batman, antes dele ser o Batman. Em 1989 começa a fase Tim Burton, né? E nós temos uma nova Batmania no cinema, né, Michael? Exato. O Tim Burton, ele deu uma nova leitura para o Batman. Ele tentou encarar o Batman de um jeito mais sério, mas ainda aquelas piadas da série de 66, elas ainda ficaram principalmente com o Coringa, né, interpretado pelo Jack Nicholson. Ô Vilton, todo mundo fala que o Jack Nicholson fez um grande trabalho, mas eu acho que o Jack Nicholson é meio charlatão, hein? Ele não, meio canastrão, ele não funcionou bem como Coringa não. Inclusive eu acho que é a prova de que a fase Tim Burton ainda tinha muita saudade do Batman de 66. Aí em 92 nós temos um novo filme do Tim Burton, né? Que aí tem o Batman enfrenta o Pinguim, interpretado pelo Danny DeVito. A Mulher Gato. Tem a Mulher Gato. A Mulher Gato. Também. Mas depois, né, tudo foi por água abaixo quando o Joel Schumacher, né, assumiu a franquia. E aí, ele, meu amigo... Ele quis polemizar, porque ele botou mamilos no Batman. Mamilos, né, na armadura do Batman. Ele quis polemizar. Viu, provavelmente, o Schumacher, ele estava pensando como o Dr. Vertan, ou seja, ele acredita que o Batman e o Robin sejam gays. Depois de Joel Schumacher, então a gente tem Christopher Nolan fazendo uma leitura totalmente diferente, né, Mike? Realismo brutal. Quer dizer, pela primeira vez no cinema, na televisão, pela primeira vez no audiovisual, o Batman ele foi encarado de maneira brutal, aquele realismo, quer dizer, o personagem pela primeira vez ele foi levado a sério. Isso deve ter dado resultado, porque os filmes fizeram muito sucesso e despertaram a terceira onda da Batmania, que promete para o ano que vem um filme, né? Batman versus Super-Homem. Mas os filmes, esses últimos do Nolan, todo mundo já viu, todo Sim. mundo já conhece. E o Literatos TV ele é um programa de literatura, né? Exato. Então nós temos algumas indicações de HQs, né? Exato. Nós vamos indicar assim, alguma coisa que seja básica, alguma coisa assim que seja essencial para quem quer conhecer o Batman nos quadrinhos. Nós não podemos deixar de mencionar o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. Né, que foi uma HQ que fez muito sucesso ali nos anos 80. Nós não podemos deixar de mencionar a Piada Mortal, do Alan Moore, né? Mas nós queremos indicar 3 HQs que nós temos aqui. A primeira delas, também do Frank Miller, é Batman Ano 1. Essa HQ ela é muito interessante porque o comissário Gordon, talvez aqui ele tenha mais destaque do que o próprio Bruce Wayne, do que o próprio Batman. E isso certamente influenciou Christopher Nolan na nova concepção do comissário Gordon nos filmes da última trilogia. É um outro ponto de vista da história de um outro ponto de vista. Certo. A que eu vou indicar aqui é uma HQ que é escrita pelo Grant Morrison, que é Asilo Arkham, também é uma HQ que faz bastante barulho aí entre os fãs do Batman, e que é desenhada pelo Dave McKean, que também é um desenhista que desenhou as capas de Sandman, é um cara muito famoso aí no mundo dos quadrinhos. Aqui no caso é o Batman também bem literário, né? Sim, um Batman bem pós-moderno. Visitando um asilo onde estão os vilões dele ali, é uma coisa muita loucura. E para terminar, né, talvez a HQ mais divertida que eu li no ano passado, né, Batman 66. É uma série, né, de quadrinhos, né, eles são baseados, né, na série de 66. Então, quer dizer, o Batman é um personagem que ele não tem apenas um universo, ele tem vários universos, ele tem várias leituras, ou seja, existe Batman para todos os gostos. Exatamente. Por isso, dúvidas, críticas, sugestões sobre esse tema e sobre Literatos TV, envie para esse e-mail que você está vendo aqui na tela, Literatos TV. Valeu!